Na teia da manhã que se desvela, a rendeira compõe seu labirinto, movendo sem saber e por instinto a rede dos instantes numa tela. Ponto a ponto, paciente, tenta ela traçar no branco linho mais distinto a trama de um desenho tão sucinto como a jornada humana se revela. Em frente, o mar desfia a humanidade noutra tela de espuma e esquecimento, enquanto, entrelaçado, o pensamento costura sobre o sonho a realidade. Em que perdida tela mais extrema foi tecida a rendeira e este poema? Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço Poética, apócrifa. pensando em Eu canto a arte elástica. O que importa a Bahia, a glória literária, a utopia no horizonte. O que vejo é a TV de fronte. Mas se viro de costas para a TV, vejo a antitelevisão onde os poetas estão. O poeta Adriano Spínola lançou Escritos ao Sol, uma antologia que reúne poemas dos seus livros Praia Provisória, Beira-Sol, Trapézio e o poema Táxi ou o poema de amor passageiro. Um dos expoentes da poesia brasileira contemporânea, Adriano Spínola publicou ensaios sobre os poetas Gregório de Matos e Souza Andrade. É também contista e foi professor da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Université Standard Grenoble 3. Isso aqui é a minha máquina de pensar, arte, que ela, quando eu pergunto, ela só responde uma pergunta: o que é arte? Se você abrir essa sua... Aqui? Ele daqui eu mando um sinal patafísico e aparece aqui, aí de novo. Olha lá, surgiu aqui magicamente. Magicamente. Por isso que a gente está de paletó e gravata. Eu estou de paletó e você de gravata. Entendeu? Isso faz uma unidade patafísica. É verdade. Mas a sua poesia ainda é mais... É cearense, né? É a praia do Ceará, é o Mucuripe. E esse seu poema... Praia de Iracema. Praia de Iracema. Tem até a Praia do Futuro no táxi, né? Que vai até a Praia do Futuro, né? Isso que eu ia dizer. Esse seu poema... É incrível, esse seu poema Táxi, né? O poema de amor passageiro. Ele é absolutamente... a paisagem que ele vê é de Fortaleza, né? Assim, é verdade. De Bezerra de Menezes. Muito surpreendente esse poema, até mesmo o processo de criação, né? Eu pensava inicialmente escrever umas 2 páginas, 3 páginas, aí ele começou a acelerar o Aderbal e ganhou uma aceleração não só no espaço, mas também no tempo. Né? Quer dizer, ele vai para o passado também e depois vai para a Praia do Futuro, né? Mas também começou a se deslocar fora de Fortaleza. Aí se desloca para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Juazeiro e até para Nova York, onde eu morei também uma época, né? Aí então ficou um táxi assim que ele circula em vários espaços, em vários tempos, mas se dirigindo sempre para a Praia do Futuro, né? Eu lancei primeiramente em São Paulo, através da editora Global. Aí quando eu vim em 86 para cá fazer o meu mestrado, eu já tinha um americano interessado no livro, né? Que levou para os Estados Unidos, traduziu, lançou lá, numa coleção chamada Literatura Mundial em Tradução. E eu me lembro que na época também o Décio Pinhataro me procurou, o grande poeta concretista, né? Me procurou e também gostou muito do poema e dizia que eu estava com a câmera na mão, dentro de um táxi, filmando, né, a cidade, atravessando a cidade com a câmera na mão. Eu levo uma vantagem sobre ele, pelo menos uma, que é que eu conheço as paisagens. Então, o reencontro com a Praia do Futuro, porque a Praia do Futuro do meu tempo não é a Praia do Futuro de hoje. A Praia do Futuro do meu tempo era a Praia do Futuro dos encontros amorosos. É verdade, exatamente. Eu ainda peguei um pouco isso daí, sabe? A gente ia pra lá namorar, né? A Praia do Futuro era namorar, porque ela era deserta. É deserto, exatamente. Então dizer, vamos pra Praia do Futuro era uma praia selvagem.
paisagem cheia de dunas. E né, realmente... Um caminhozinho no meio e a areia da praia que cobria esse caminhozinho. Era sempre arriscado você ir. Até para a passagem ali do farol, do Mucuripe para a praia, tinha uma parte de areia que era difícil. É verdade, não era todo mundo que conseguia passar. Interessante que quando eu fui convidado também para falar, a lançar um livro lá nos Estados Unidos, depois da edição, e falar sobre ele, né, lá na Universidade da Flórida. E a professora que me saudou, ela comentou que o eu lírico, né, o táxi seguia para uma simbólica Praia do Futuro, né? Como se eu tivesse criado uma simbólica. Aí eu disse para ela, não, essa Praia do Futuro existe, na verdade. Não foi criação simbólica, não, ela existe. Mas só que coincidiu, né, com o símbolo também, né, do futuro. As pessoas lá passam normalmente por esse nome como praia isso, praia aquilo, praia do futuro. Mas você abriu os nossos olhos para que a Praia do Futuro tenha esse significado. É verdade. Num verso eu digo assim, sim, todos os instantes de agora e de antes para a Praia do Futuro. Né? A junção de todos os tempos, aí a fusão de todos os tempos nessa viagem amorosa, né, para a Praia do Futuro. Né? Sabe aquela coisa do desafio de você tentar falar artisticamente daquilo que é próximo, e aquilo ganhar uma universalidade, né? E exatamente isso. Eu comecei falando aqui que a sua poesia ainda era... A matéria-prima dela, essa vivência... Cearense. Ela é Ceará, ela é Beira-Sol, como eu disse, ela é Mucuripe, ela é Rendeira. Mucuripe, a Rendeira, o Jangadeiro, a Praia do Mucuripe, etc. Né? Mas ela é nacional e, como o táxi mostrou, universal. Universal. Porque o homem é o mesmo em qualquer latitude, né? Então, fundamentalmente é isso, né? É o homem humano, como diria o Guimarães Rosa, né? Que ali está. Né? O homem humano que está no sertão de Guimarães Rosa, mas que também é universal. Né? Então, quando a gente consegue dar essa densidade, né? Eu acho que é o grande desafio de todo artista, né? De todo artista, né? O velho Maxwell, né? Que é um filósofo que não anda muito na moda, mas a verdade é que ele, quando teceu considerações a respeito da arte, ele disse que a arte, o artista, é aquele que consegue na sua arte, na sua criação, o momento de humanidade num determinado momento histórico. Né? É isso que possibilita a gente se emocionar ainda com a arte da grega, por exemplo, com o teatro grego. Né? A sua poesia é mesmo ela tem sobretudo nesse livro aqui, Escritos ao Sol, que eu acho, você que é de Fortaleza, Aderbal, Fortaleza é uma cidade que tem uma solaridade extrema, muito intensa, né? Muito forte. Isso sempre, desde menino, que eu sentia uma certa violência solar, né? Você não pode ficar assim muito tempo no sol, que é uma ardência enorme, né? Você tem que sempre procurar uma sombra e tudo, né? E é um sol muito violento. E eu morava perto da praia, né? Ali da praia do Meireles, né? Da praia de Iracema e tudo, né? Então ia para a praia, então aquele sol muito grande, muito forte, né? Uma intensidade. E aquilo me marcou muito, profundamente, né? Eu diria até que o sol fez literalmente a minha cabeça, sabe? Porque foi a partir até de ter certas alucinações devido àquela luz tão intensa, né, que eu passei a ter uma visão transfigurada das coisas, né, até meio surrealista. Tem alguns poemas assim, ao Beira-Sol, que dá o título, né? Quando eu digo assim, nasce da luz solar um pescador, sobre uma pedra física a carne prateada. Duas mulheres na areia retalhando pargos cantam uma canção vermelha. Cajueiros sopram sua verde vigília na fronte de um jangadeiro. Nas dunas, meninos açoitam, com espinha dos peixes, o dorso da claridade. Isso aí tô na esfera mesmo surreal, transfigurante, né? Três jangadas inclinadas na praia param o sol, com os brancos dedos entrelaçados. O céu é uma vela azul inflada ao sopro salobre das ondas. Faiscante, a manhã marinha rola em Fortaleza à beira-sol. Então, é uma claridade tão grande que chega, né, assim, dar essa tom meio alucinatório das coisas. Era isso que eu senti. E, de certa forma, eu procuro expressar isso, sabe?
Então, as imagens que eu tenho aqui, muito metafóricas, elas surgem do som, né? Que boa imagem, esse beira-sol. É, né? exatamente. Que É uma apropriação cidade à do beira-mar É. e dizer beira-sol. Ótimo, É muito verdade. O sol está muito presente, escrito ao sol não é por acaso, né? Porque foram escritos realmente debaixo daquele sol. É. Né? Quando, como, de que jeito é o seu processo? Como você gosta mais de escrever à noite, de manhã? Aderbal, tem hora. isso é meio maluco, né? Porque não dá, né? A poesia tem uma imprevisibilidade muito grande, né? Era como se eu quisesse também fazer uma pintura do local, né? Então, a intensidade das cores, né? Aquele azul também, aquele verde azulado também do mar, e as coisas que eu via, né, tudo ali, aquilo me atingia. E quando eu me sentia atingido por uma imagem forte de alguma coisa, eu procurava escrever, né, um poema. Por exemplo, né, uma vez indo para Maraponga, né? Eu vi aquela lagoa lá com aquelas lavadeiras, com aquela intensidade daquele azul, e eu escrevi: uma chuva azul cai redonda sobre a lagoa de Maraponga. O verde viril das margens a enlaça no peito umedecido dos juncos. Ali os dois juntos compactuam dentro da luz da manhã. De cócoras à beira do verde e azul, as lavadeiras de Maraponga escutam a voz da claridade. É uma loucura isso, a voz da claridade, né? Enquanto cantam e batem, espantam sobre uma pedra a mágoa cinza das roupas. Né? Então, eram quadros. Você não sabe, não pode prever, não pode planejar, né, a visita da palavra poética, né? E é tão engraçado isso, Aderbal, porque quando você mesmo começa um poema, você tem uma imagem, um verso, uma ideia, né? Você não sabe como vai terminar. Também é bacana por isso, é uma aventura, né? Eu costumo dizer que a poesia é a linguagem em estado de aventura. Né? Adorei você dar a sua definição de poesia. Eu não queria perguntar assim, poesia é o quê? Mas você naturalmente deu. É tão difícil definir poesia, né? É realmente indefinível, porque não dá, não existe fórmula, né? Como a arte, também de um modo geral, não tem fórmula, né, Aderbal? Em qualquer manifestação, você não tem a fórmula. Né? Mas as definições de poesia são boas, porque são definições pessoais, subjetivas e poéticas, são dos poetas, só os poetas podem definir. Né? Agora, esse é um lado da minha poesia, Aderbal. Tem um outro lado, que é o lado urbano, que começa com táxi, né? E prossegue num livro chamado Lote Clandestino. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu escrevi o Metrô, que é uma viagem por dentro da cidade, literalmente, né? Do Rio de Janeiro. Foi a minha forma de conhecer o Rio de Janeiro, foi usando, né, exatamente a linguagem poética, né? E nessa viagem dentro do metrô. Eu morava lá perto do Largo do Machado, entrei ali no metrô e saí, sabe, percorrendo todas as estações e depois coloquei o metrô no ar, né, sabe, aí dei a volta para ele retornar, né, ao Largo do Machado, fazendo esse périplo, né, tendo por fundo a imagem de Ulisses, né, que sai de Ítaca, né, e retorna depois de 20 anos. Né? Então, de certa maneira, né, o Largo do Machado funcionou, e o meu apartamento, como eu digo no poema, como uma Ítaca de concreto, né, que eu saio... Muito bom. E eu faço a viagem. Foi a minha maneira de conhecer o Rio de Janeiro. Né? A poesia também é uma forma de conhecer o mundo, né? É uma forma de conhecer a realidade. Né? É um não saber, né? Porque não há sistematização possível para o conhecimento da poesia, mas é um saber que muitas vezes é mais profundo, porque ele é intuitivo. Né? É muito intuitivo, né? A visão poética, né? E talvez penetre um pouco mais dentro das coisas. Né? Como toda arte, de um modo geral, né? É um conhecimento intuitivo, né? Não racional, né? Mas afetivo, intuitivo, etc. Né? Então tem esse lado da minha poesia urbana, é isso que eu quero dizer. Estou falando da grande cidade, talvez porque eu tenha morado uma época em Nova York, também o espetáculo da grande cidade, isso me atingiu também muito. Eu era um garoto de 18 anos, aí eu fiquei, né, realmente espantado
de tudo aquilo e me serviu de matéria também prima para os meus poemas urbanos, né? E depois, quando eu voltei aqui ao Rio de Janeiro, quando eu comecei a morar no Rio de Janeiro, eu digo, bom, eu vou tentar agora conhecer a cidade por dentro, literalmente, né? Nós, cariocas, nascidos no Ceará, Isso mesmo. Vejo que em épocas diferentes invadimos os subterrâneos, porque nos anos 70 eu também fui ao metrô, que ainda não existia, estava em obras, e fiz um espetáculo pertinho do Largo do Machado. Hoje, quando eu passo de metrô ali, eu digo que eu fiz teatro aqui, nesse buraco, que era só um buraco. Mas, Adriano, outra coisa que queria te perguntar... Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. O Brasil é um país enorme. Tem uma... Tem vários países dentro de um país do tamanho do Brasil. São muitos países, assim, e que poucos se comunicam. Você falou do Décio Pignatari como que ele é, um papa do concretismo. E eu me lembro do movimento de poetas concretos no Ceará. Eu me lembro de um poeta cearense chamado Antônio Girão Barroso. Querido amigo. Então, eu falo desses autores, desses poetas. Eu fico me lembrando de uns poetas cearenses. Me lembrei do Antônio Girão Barroso. Sim, certamente. Do Francisco Carvalho. Francisco Carvalho, grande poeta. Grande também, poeta, Francisco Carvalho. E você poeta... que escreve contos, eu me lembro do contista Moreira Campos. Sim, que era meu tio afim. Meu tio afim, convivi muito com ele. As conversas com ele eram tão boas, tão animadas. Ele era um grande conversador, né? Ele tinha um papo realmente interessantíssimo, muito inteligente, né? E até, de certa forma, me influenciou muito. Mas ele ficou no conto, na poesia, né? E você falou no Antônio Girão Barroso. Foi lançada a poesia dele, reunida finalmente pelo filho dele, o Oswaldo Barroso. Que reuniu, e eu fiz lá, eu falei sobre a poesia dele, né? E ele foi, na verdade, o grande poeta modernista de Fortaleza, né? O grande poeta modernista era uma figura extraordinária. Sim, e o Francisco Carvalho também, conversei muito com ele. Muito bons poemas, eu tenho muitos livros de poesia do Francisco Carvalho. E digo isso, é um poeta que ficou lá. Ele publicou toda a sua obra lá, né, lá em Fortaleza, né, e ele tem alguns poemas extraordinários, sem dúvida nenhuma. Outro grande poeta também que eu convivi foi o José Alcides Pinto, não sei se você ouviu falar dele. O grande Alcides Pinto, né? Aquela loucura do Alcides Pinto. Satânico, exatamente. Então, ele tem um belíssimo livro, né, chamado Cantos de Lúcifer. Os poemas em prosa, assim, né, extraordinários, né? E era uma figura, um figuraço também, muito, muito. Um poeta lá também, que eu gosto muito, que é o Horácio Dídimo. Claro. Você conheceu, né, o Horácio Dídimo, com aqueles poemas dele, sabe? Eu achava aquilo pequenos, né, extraordinários, né, umas sínteses, assim, né, maravilhosas. Né? Era um poeta, assim, meio de vanguarda, sabe? Eu tive, realmente, uma convivência muito rica com todos esses poetas. Eu posso até me esquecer de alguns nomes aqui, né, mas... tive essa sorte de conviver com todos esses grandes poetas, né? E depois, quando eu cheguei aqui ao Rio de Janeiro, eu já estava, vamos dizer assim, formado. Já tinha tirado meu curso de pós-graduação. Lá vim fazer minha pós-graduação aqui acadêmica, mas tinha tirado meu curso de pós-graduação em termos de poesia lá no Ceará, né? É tanto que eu cheguei com o Táxi. Eu publico o Táxi exatamente em 1986, o ano que eu chego aqui, né, no Rio, né? Bom, o fato é que o Ceará tem uma tradição literária muito grande, né? Se você pensar no Alencar, né? Se você na querida Raquel de Queiroz também, eu convivi. Eu fui conhecer a Raquel de Queiroz já aqui. Eu também. Já fui conviver com ela aqui, maravilhosa também, né? Então, a gente tem a tradição da padaria espiritual, né? E os grandes
Exatamente, Antônio tem Tassi. os grandes mestres do realismo, naturalismo, né? Rodolfo Oliveira Teófilo, Paiva, Oliveira Paiva, com Dona Rômulo Guidinha do Extraordinário, Poço. Dona Guidinha do Poço e tudo, né? Então, O Adolfo Caminha, Adolfo Caminha. do normalista. Uma tradição incrível. Você sabe que incrível. um outro contista é o Braga Montenegro. Sim, o Braque foi um grande crítico, né? É. Ele foi, sobretudo, um grande crítico. Né? Imagina, naquela época, Aderbal, ele contribuía para o jornal O Estado de São Paulo. Então, aquele suplemento literário do Estadão, o Braga Montenegro sempre estava lá. Né? E a gente fica falando aqui do Ceará, mas, por exemplo, podiam estar outras duas pessoas aqui falando da Paraíba, ou falando do Pará. A propósito, esse que você disse da importância do crítico Braga Montenegro escrevendo, morando no Ceará, escrevendo sobre Joyce em São Paulo, me faz lembrar também de um grande crítico paraense, que era o Benedito Nunes. Sim, Bené. também. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Ele. Aliás, na casa de Bené. Antenadíssimo ele. Era um crítico filósofo Exatamente. também. Exatamente. E tinha Um professor de uma base filosofia, filosófica extraordinária. O você trabalho ver. dele sobre Clarice Lispector, sobre Guimarães Rosa, é absolutamente extraordinário. Por isso que eu disse, a gente falou no Ceará, mas a gente podia subir para o Pará e para o tal e encontrar. E eu me lembro de ter conhecido na casa de Bené, e Maria Silvia, um poeta paraense também, muito bom poeta, que era o Max Martins. Eu estou me lembrando aqui do Graciliano Ramos, porque, cara, imagina o sujeito que vivia, né, no interior de Alagoas, ele nasce em Quebrangulo, né? E ser um artista tão fino, tão completo como o Graciliano Ramos, rapaz, é um negócio extraordinário. Aí você vai lá para Paraíba, no final do século, no início do século XX, você encontra um Augusto dos Anjos, que é a espantosa poesia dele. Né, como ele estava conectado com a ciência da época, né, para colocar toda a concepção do evolucionismo, do cientificismo, do monismo, do evolucionismo na sua poesia, feita lá no interior da Paraíba. Um negócio, como é que você vai... E aqui mesmo tem um caso do Machado de Assis, né, que é surpreendente. No Rio de Janeiro, ainda provinciano, surge um gênio como o Machado de Assis, que nunca saiu do Rio de Janeiro. Nunca saiu. Agora, o Rio de Janeiro, o Rio tem a peculiaridade de reunir, de agregar, né, de sintetizar essas contribuições, né, eu acho que de todo o país aqui, né, desde o século XIX. Né? Então, estar no Rio de Janeiro é, ao mesmo tempo, estar em todo o Brasil. E aí não é por acaso que aí aqui está o maranhense Ferreira Goulart. O Cabral fixou residência exatamente, aqui. O João Cabral, o mineiro Drummond. O Drummond, Os mineiros, então, os vários. mineiros. Há poucos dias estive aqui com o baiano Antônio Torres. O Torres, meu amigo. meu querido amigo. Procurando a cadeira Machado de Assis no meio dessas, em achar, claro. É outro cara também, que lá do interior. Lá do interior da Bahia. Da Bahia, sabe? Ele tem um táxi também, um táxi de Viena para Viena da Áustria, né? Exato. Foi coincidência, não, porque ele publica eu acho que no mesmo ano que eu publico o Táxi, né? Aí foi uma coincidência. Aí a gente acabou se conhecendo por conta do Táxi, né? Você que é do teatro, meu primeiro livro chama-se Fala Favela. E foi um poema dramático, sabe, o Aderbal, né, que foi uma comunidade, né, que foi recebeu uma ordem de despejo, né? E então a polícia foi lá para expulsar os moradores, os favelados ali e tal. É uma comunidade chamada Favela José Baixo na época, né? E aquilo causou uma certa comoção social, né? E isso foi no final dos anos 70, em 79, exatamente. Né? Aí eu comecei a escrever uns poemas, né? E eu, criando os personagens, vozes e tudo, e mostrei ao Zé Carlos Matos, que era o diretor do Grita, Grupo Independente de Teatro Amador, lá do Teatro Universitário. Aí o cara, Adriano, isso aqui é uma peça, vamos montá-la. Aí, montou a peça, né? Alguns poemas foram musicados. Aí eu sei que o negócio foi bacana, Aderbal. Eu achei uma extraordinária experiência de ver a palavra, né? A palavra poética, sabe? Ela ganhar uma expressão muito viva, dramática ali no palco, sabe?
Você é afinado ou desafinado? Cantando? Cantando. Ah, sou desafinado, cara. Porra, sou demais. Agora, minha filha aqui é afinada, né? Por Agora, isso mesmo, eu ia perguntar se você era desafinado ou afinado, para saber se você sabia alguma música da sua filha e cantava sei ela pra gente. não, olha, cara, eu gosto assim da música das palavras, né? Aliás, o grande poeta Rainer Maria Rilke dizia que cantar é ser, né? Mas eu cantando é um desastre total, Paulo. Completo, rapaz. Não consigo. Porque Não consigo. eu sei que sua filha, a Paloma Espínola, é compositora. É verdade, é verdade. Né? Um dos expoentes dessa geração que está surgindo de compositores novos brasileiros. E eu disse, vou pedir o pai para ele cantar lá pra gente pois uma é, música da eu não filha. sei de onde ela tirou esse talento musical, sabe? Esse ouvido tão apurado. Ela toca o violão também e tudo. Eu não sei porque eu sou completamente amarrado, eu não toco instrumento nenhum. Ela vem da sua família, assim, de trovadores, poetas e compositores. Mas por parte da família da mãe, da Moema, né? Que ela tem herdado esse ouvido musical e esse talento até da composição musical, né? Mas da minha parte, não, eu acho. Eu vou terminar você me oferecendo... Mas... Vou autografar para você esses escritos ao sol. Escritos ao sol.